pessoal, boa noite, sejam bem-vindos, tá? Eu já dei start aqui na gravação da web aula ao vivo, tá? Eu vou compartilhar com vocês, como é de praxe aqui, as orientações do Senai Unidigital, tá? Aí depois dos informes aí do Senai Unidigital e das unidades associadas, né? Como, por exemplo, a de vocês e do Dr. César Charuri, nós vamos voltar à nossa programação normal e iniciar hoje é o C de manutenção predial e industrial, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pessoal, vou aqui compartilhar a tela aqui com vocês. Só um minutinho. Pessoal, lembrando aqui, né, que é, finalizamos, tá? Semana passada, instalação do sistema elétrico de potência, tá? Inclusive, coloquei aquelas aulas extras, tá? Porque a gente teve pouca aula e faltou ainda falar da atividade 2 da SAP 2, tá? Então, eu postei, depois que eu postei aquela aula, né? A aula da atividade 1 da SAP 2, coloquei uma aula extra da atividade 2 da SAP 2 e também uma aula mostrando o cálculo, né? Já gravada aí o cálculo de uma linha de transmissão, né? Como que ele é feito, né? Vocês viram que é relativamente simples, você tem que, né, ver a resistência ali por cada quilômetro ali na linha de transmissão. Depende se essa linha de transmissão ela tem, né, uma distância ali para você considerar alguns fatores lá no modelo matemático, né, no modelo físico. Daí hoje vamos começar com manutenção predial industrial, tá? Inclusive, algumas dessas aulas aqui poderiam ter sido usadas lá em instalação e eu acredito que não ia dar problema, não. Que vocês vão ter 4 momentos presenciais aí, né? Então, eu acredito que seja o suficiente. Pois bem, nessa primeira aula já vamos aproveitar para falar, né, sobre a atividade 1. São 3 atividades, tá? É uma mesma situação de aprendizagem. E hoje, né, vamos aproveitar aqui para analisar. E, inclusive, lembra que eu compartilhei com vocês anteriormente aquele material lá, instalação predial, sobre como fazer um laudo, sobre como fazer um relatório, lembra? Pega um modelo daquele que vocês vão precisar, tá? Eu falei para vocês que vocês iam precisar no mundo profissional, né? Inclusive, né, para você entender como que faz esse relatório, beleza? Então vamos lá. Você vendo aqui já na aba de situação de aprendizagem, só um minutinho, pessoal, tá demorando um pouco carregar aqui, tá dando uma latência aqui. Vou fazer a nossa pastinha clássica aqui de atividades, tá?
Deixa eu baixar aqui o descritivo, né, da situação um. O duro que ele aparece direto no navegador aqui, e já que eu abro ele, que é para a gente não sair da plataforma, tá? Isso aqui é a folha da atividade um. Vocês vão ver que ela é bem simplesinha. Por isso que eu comecei em comunicação oral escrita, depois eu voltei lá em instalação predial, tá? Para vocês saberem como que um técnico, um engenheiro, ele redige as folhas técnicas, né? Um parecer, ou seja, uma opinião técnica. E o laudo nada mais é do que uma opinião técnica, ou seja, uma opinião embasada no conhecimento técnico de vocês ou de um engenheiro, e por aí vai, tá? Vamos. Deixa eu apagar porque senão eu confundo aqui com outras aulas que eu estou ministrando aqui de automação, análise econômica aqui. Ah, tá aqui. Vou apagar aqui, porque senão fica. Vamos lá. Inclusive, pessoal, esse contexto aqui, ó, vamos deixar ele para a próxima aula. Ai, como assim, professor? Você nem leu aqui? É porque é o seguinte, esse contexto aqui, ele está relacionado à segunda atividade, tá? Na verdade, a segunda atividade, ela está dividida duas atividades, dois blocos, né? Que é lá sobre a lavanderia, um deles é a lavanderia, o outro é sobre a subestação, tá? Então, a atividade 2, ela tem duas análises que é necessária você fazer. Isso aqui é um modelo, né? Na verdade, não é nem um modelo, né? É só um formulário, tá? Para você fazer o seu memorial descritivo. Na verdade, ele está mais para um relatório técnico do que um memorial, tá? Já que a gente volta aqui. Então, esse primeiro contexto aqui, eu vou deixar para a gente ler ele na próxima aula, porque, ó, atividade um, ó, introdutória. É só para você já pensar como que você vai elaborar, né? Você, né, deverá elaborar um memorial descritivo descrevendo as instalações elétricas de sua residência. Professor, é isso que o memorial faz? Isso. Lembra lá em projetos elétricos industriais que eu mostrei um projeto industrial, um memorial, tá? Mas ele está falando, para você elaborar um memorial, né, descritivo, descrevendo as instalações elétricas da sua residência, tá? E não é a instalação elétrica do hotel Eco Resort, porque é a atividade 2 em dois blocos. E, na verdade, essas duas atividades elas vão servir de subsídio para a atividade 3, tá bom? Então, a atividade 2 e a atividade 3 elas estão interligadas, tranquilo? E a um ela é introdutória. Vamos, né? Se liga então que é hora da revisão, tá? Eu vou lá na UC de vocês. Eu nem vou sair. Eu vou até duplicar a pasta aqui. Não preciso nem duplicar a pasta aqui, não. Eu venho aqui, ó. Ela já está duplicada aqui. Lá em instalar projeto industrial, ó. Eu tenho aqui vários exemplos de projeto, tá? Tem um projeto industrial próprio. Eu vou pegar esse daqui que ele está mais completo, tá? Então, nós temos as folhas de projeto com a subestação e tal, e temos o memorial descritivo.
Tem um memorial descritivo da subestação de 300 kVA e tem da rede de distribuição rural, tá? Pegar esses dois aqui, ó, mostrar para vocês. Isso. Então, esse aqui é um modelo de memorial descritivo que foi aplicado, né? A gente até já viu dele. O que que é o memorial descritivo? Memorial é porque ele é uma memória, tá? O memória é o quê? De descrição. Descrição do quê? Da instalação elétrica. Por isso que a tarefa sua aqui, a primeira introdutória, ó, pede que você elabore o memorial descritivo, né? Ou seja, uma descrição, né? Uma memória descritiva da instalação elétrica da sua residência, né? Por que que ele pede da sua residência? Ainda mais hoje que todo mundo, né? Quem que não tem um celular, né? É importante você fazer isso porque você pode tirar foto. Inclusive, esse memorial descritivo, ele é uma descrição sucinta da sua instalação elétrica, mostrando o que está entrando na instalação e o que ela tem, o que compõe a proteção geral, a proteção dos, sei lá, 5 circuitos que você tem. Então, é necessário que você, futuro eletrotécnico, tenha essa skill, né? Tenha essa habilidade, tenha essa sensibilidade de poder fazer um memorial. Então, esse aqui é um exemplo, tá? Professor, tem que ser igualzinho esse daí? Não, esse aqui é um exemplo. Inclusive, tem um software que chama CADPROG, tá? CADPROG, ele se liga, na hora que você instala ele, ele se instala junto com o AutoCAD, que é um outro programa, né? Que é o programa clássico aí. E ele se integra fazendo algumas automatizações, tá? Inclusive, quando você desenha, faz o projeto, quando você seleciona o projeto, aperta lá no menu lá do CAD-PROG, ele fala gerar memorial descritivo dessa instalação. Inclusive, esse daqui, eu estudei com o dono aqui da Múltipla Engenharia, tá? Inclusive, quando ele comprou o software lá para a empresa dele, ele fez a personalização, tá? Então você pode, inclusive, lá o software, ó, ele já cola o logo, a marca da empresa, tá? Que faz o memorial descritivo, tá? É importante quando você tem um escritório, quando você tem uma empresa, né? Você se posicionar no mercado, mostrando a sua marca, né? É uma forma de você propagar a sua marca, né? É marketing, né? É propaganda, tá? E é uma forma de você mostrar que você é profissional, que você não é um qualquer, você não é uma pessoa que se diz, né, sabor eletrotécnico, sabor engenheiro, né? Você realmente é um eletrotécnico e você é um profissional de verdade, né? Você não está, né? Você realmente está falando a verdade. Então, isso é a marca de um profissional, né? Você ter sua própria marca e você pode colocar também, né? Escritório, igual naqueles modelos que eu mostrei para vocês lá em instalação predial, tá? Aqui, ó, esse modelo do Proelétrica, ó, mostra aqui a data, mostra aqui um sumário, ele gera o sumário automaticamente, tá bom? Ó, então, ó, dados da instalação, objetivo, como é que é o de uma subestação, ó, posteamento, estrutura primária, que é a média tensão, as chaves fusíveis, os para-raios, os condutores e a data prevista para a ligação definitiva, né? Depois que você faz a instalação, faz o projeto e aprova na concessionária, você marca a data para ligação daquela subestação, né? No caso, o transformador de 300 kVA, né? Que são os dados do cliente, beleza? Não é o foco nosso, que é o objetivo, ó. Presente memorial tem objetivo, isso é bom você colocar, ó. Tem tem por objetivo especificar as características construtivas de um ramal rural, né? Fica na zona rural, essa da JC Distribuição.
classe 13.8, que é o mais comum, com 60 metros de extensão, né, desde lá da entrada até chegar na subestação, com a instalação de um transformador trifásico de 300 kVA. Essa é a demanda dele. E uma medição trifásica, hora sazonal, conforme a CELPA. Na época, era Centrais Elétricas do Pará, hoje é Equatorial Pará, né? Posteamento numa subestação, né? Se ela é por poste, né? Um poste de 11 metros barra, ele suporta uma carga de 1.000 decanewtons, tá? É bem próximo aqui ao quilograma força, tá? O deca é 10, é vezes 10 a 1, é isso mesmo. Conforme especificado no projeto, o mesmo se localizará na subestação. A estrutura primária, falando que são cruzetas de 2 metros, o poste tipo DN1, né? Na derivação existe na rede existente da CELPA, a IN1, né, no poste de subestação. N1 é um design, né, um tipo de estrutura aqui, ó. Vamos pegar lá o projeto da subestação aqui, ó. Então você está entendendo? O projetista ele faz o projeto e depois elabora o memorial descritivo. Tá vendo que tem aqui, ó, o telefone da empresa, o contato aqui, tá? Então aqui ele está descrevendo, ó, o que que é estrutura primária. Estrutura primária é essa daqui, ó, essa é a subestação, ó. É tipo N que ele está falando aqui, a N, é essa estrutura aqui normal, ó, que ela tem um poste, ele pode ser esse duplo T que está aqui instalado, tá? O duplo T ele é quadrado, tá? Se você enxergar ele de cima, né? Aqui não dá para, ó, aqui ele é quadrado, tá? Tem um seção circular de concreto armado, esse é quadrado de concreto armado, e ele tem uma característica, ele já vem furações no próprio poste, e você pode utilizar o parafuso chamado rosca dupla para fazer a fixação de algumas estruturas, no caso aqui da cruzeta, ó. No transformador é necessário uma cinta, tá? Ele colocou aqui uma cinta quadrada, ó, um parafuso cabeça, esse aqui é cabeça baulada, tá? Ele, você só consegue apertar ele por esse parafuso cabeça máquina, né? Parafuso quadrado, tá bom? Então, ó, isso aqui é a descrição, né? O memorial é a memória, ou seja, o que que tem, né? A descrição sucinta da instalação elétrica. É essa que é a atividade que vocês devem fazer, tá? A estrutura primária é a estrutura de 13.8, né? Que vai receber os 13.8 e vai liberar na bucha de baixa, né? Geralmente ela fica aqui atrás, ó, a baixa tensão, tá? Para o cliente. As chaves fusíveis, a chave fusível que ele está falando é aqui, ó. Isso aqui é o para-raio de redes, tá? Ele, na verdade, é um supressor de surto, ele é um DPS, tá? Então, aqui, ó, a chave fusível com a especificação, ó, corrente nominal de 100 amperes, classe de tensão 15 kV. Essa classe é para a rede 3.8, tá? A frequência de 60 Hz, que é a frequência da rede elétrica. Capacidade de interrupção, nível básico de isolamento. Tudo que está nessa norma aqui, ó. Inclusive, aqui não está descrevendo não, né? Mas na outra aqui ele descreve aqui, ó. Chave fusível, para-raio, que é esse daqui, ó, o para-raio de rede, tá? Condutores, ó, três, né? Esse 3 hashtag quer dizer que são três condutores, né? Isso aqui é o ramal de média tensão, tá? Ele chama aqui alta, porque antigamente a gente chamava de alta tensão. Hoje em dia, 13.8 kV até 34,5 você chama de média tensão, tá? Data prevista, beleza. Esse aqui é o modelo, né? É um modelo de memorial. Vamos para o outro modelo aqui, ó. Esse é o outro modelo com sumário. Professor, tem que pôr sumário? Não necessariamente, tá? Esse aqui é o modelo corporativo, que é um modelo padronizado
pelo o programa lá, o Proelétrica, tá? O Proelétrica não, desculpa, é o CADPROJ. Então, na hora que você vem aqui no projeto, seleciona lá o projeto, a subestação, por exemplo, e clica com direito, se ele já tiver instalado, ele vai virar uma barra semelhante a essa daqui, que é a barra de tarefa do programa, tá? Ahn, e aqui ele aparece automaticamente esse sumário, ele coloca dados do cliente. Aí está falando que é composto por uma prancha, né, na qual se encontra os detalhes exigidos pelas Centrais Elétricas do Pará, né, hoje Equatorial Pará, é necessário para elaboração, né? Então, isso aqui é um texto padrão que tem lá no programa, né? E ele adequa à concessionária. Fala que tudo ele observa a ABNT, né, Associação Brasileira de Normas Técnicas, a NBR 5410, né, que é a Bíblia para baixa tensão, né, tem a 14039, que é no lado da subestação, no lado da média tensão, né, até chegar aqui na bucha do primário aqui do transformador, tá? Normas técnicas, né? É interessante em um memorial, né, você colocar normas técnicas, tá bom? A descrição, aqui que está a descrição, né? Aqui esse composição, o objetivo é interessante você falar. As normas técnicas, ó, NBS 5410, NR10, que é segurança e eletricidade. E aqui, ó, são todas essas normas aqui, né? Não estão mais vigentes, né? Que hoje em dia é Equatorial Pará, né? São as normas da época que esse projeto foi feito, a NTD 02, que fala de fornecimento de energia em tensão primária, ou seja, na média tensão, tá? Ó, a NTD, a norma técnica de distribuição 3 da época aqui, ó, fornecimento de energia em edificações de uso coletivo. A 11, ó, montagem de rede de distribuição aérea urbana, ó, de 13,8 até 34, é isso mesmo. A 14, ó, é urbana e tem a rural, que é quase a mesma coisa, tá? Diferença é que na rural tem a possibilidade de ter uma rede de média monofásica, tá? Essa que é a diferença. E a apresentação do projeto elétrico, como que você deve apresentar para a CELPA na época, né? Com o carimbo aqui, né, é o nome do contratante, né, o nome lá do signatário da JC, o nome dos projetistas, né, que é esse aqui é o meu colega, o Pedro, a característica da entrada de serviço, muita coisa ele repetiu lá da subestação, tá? Esse aqui é o geral. Aqui, ó, tem os quadros de carga, né, que foram, aí tem as outras pranchas de projeto, né, o dimensionamento dos quadros de carga, tá? O Proelétrica, ele pega essa planilha e exporta aqui automaticamente. Você precisa ver. Isso aqui é automático, tá? Beleza. Entenderam aí mais ou menos como é que eu resumo, né? Você coloca aqui as normas técnicas. Vamos lá. Agora vamos para o de vocês. Professor, tá objetivo, a norma aplicável, né? É bom você pôr NBS 5410, a descrição da sua instalação, tá? E aí, provavelmente, né, o memorial, né? Provavelmente não, o memorial, ele é até aqui, ó. Daí, esse memorial descritivo, além de você estar descrevendo, você, né, pode encontrar não conformidades na sua instalação, né? Eu não sei se você mora em casa própria ou mora em casa alugada, né, ou apartamento, mas provavelmente se você mora em apartamento ou casa alugada, geralmente as casas, né, e apartamentos de aluguel elas não são muito bem cuidadas. Geralmente o dono ele não observa as normas. Às vezes ele nem contrata eletricista, que dirá um técnico ou um engenheiro, tá? Às vezes não, não precisa não. Eu quero é só ganhar o dinheiro aqui.
E às vezes ele não precisa, às vezes, nem chamar um técnico ou um engenheiro, ele pode chamar um eletricista ali que saiba o que está fazendo e ajude ele, né, a não ter problemas, né, desequilíbrios de carga, se a instalação for trifásica, por exemplo, tá? Isso acontece bastante, beleza? Eu vou pegar aqui um modelo, tá? Aí melhorias, né? Aí pode ser que você não encontre, né? Não conformidades, tá? E considerações finais. Eu fiz um aqui que vocês vão usar de exemplo, tá? Vou até fechar esse outro aqui que a gente não precisa mais agora. É, eu fiz aqui um de exemplo. Professor, tem que ser igualzinho o que o senhor fez? Não. Mas assim, isso aqui é uma orientação, tá, pessoal? Baseado, né, no formato de R$ 1, né, um que foi realmente entregue para um cliente, né? Lembra que eu falei que o memorial é até aqui, ó, é até o item 3, tá? Então, é bom você colocar o presente memorial descritivo, tem por objetivo especificar as características construtivas do ramal de entrada urbano, né, em baixa tensão, né? Provavelmente sua casa a entrada é em baixa tensão, tá? Ah, mas eu moro num prédio, beleza. O do prédio pode ser, sei lá, um transformador de 500, mas o do seu apartamento, ele é o quê? Ele é monofásico, é bifásico ou trifásico? E geralmente é baixa tensão, tá? É isso que eu estou descrevendo aqui. Monofásico, 220/380, que é a nossa configuração, que a gente já vem batendo nessa tecla há muito tempo, tá? Com carga de 11,2 kW e uma medição monofásica categoria M3, né? Conforme a NT, igual aqui, ó, ele colocou a norma técnica de distribuição da CELPA, que é o fold da época, né? Eu estou colocando a atual aqui, que hoje é a Equatorial, né? A Equatorial Goiás, né? Provavelmente esse daqui de Marabá é a Equatorial, né? Hoje, se eu não me engano, lá é Equatorial, hoje também. Em algumas regiões ali no Pará, basicamente é Equatorial. Eu lembro porque eu tenho um primo que mora lá, né? E aí, uma vez, ele precisou do endereço lá, eu estava marcando as consultas que ele veio aqui em Goiânia, né? Fazer aquela cirurgia lá do olho. E aí, ele mandou o comprovante de endereço dele, e aí eu vi lá, né? Centrais Elétricas do Pará, né? A Equatorial. Então, isso daqui eu tirei de uma norma, né? De uma norma técnica, e é a norma técnica vigente, a da Equatorial, ó. Então, baseada na nossa norma técnica vigente aqui, ó. Então, se você fosse de outra localidade, provavelmente você estaria, sei lá, se eu fosse do Pernambuco, você estaria olhando a, a Neoenergia, né? Dependendo da região, você poderia estar olhando também a Energisa e outras, né? Tantas que tem pelo Brasil, né? Então aqui, ó, eu coloquei, ó, NT, ó, o código dela, ó, 001, eu só chamo ela de 01, né? Porque esse é, 10.000 de ré fica, falar aqui é desnecessário. Equatorial, revisão 7, tá? Coloquei a revisão 7, atualmente está na 9, tá? Normas aplicáveis, né? A 5410, ó, que é a instalação de baixa tensão, a NR10, segurança e eletricidade, e a NT 01, que é da Equatorial. Inclusive, ó, professor, de onde que o senhor tirou essas informações, né? Geralmente, isso aqui eu estou simulando uma residência, tá? Inclusive, peguei foto que eu fui tirando de algumas instalações de cliente aí, né? Lógico, não revelando quem que é o cliente, fui tirando aqui e eu achei num cliente uma não conformidade e eu aproveitei. Pode ser que no seu esteja ok, esteja tudo instalado em conformidade, tá? Mas essa foi a que eu, né, a que eu achei, tá? Então, e essa carga de 11,2, né? Isso aí você vai fazer o levantamento, né? Igual a gente estudou lá em projetos elétricos prediais, tá? O levantamento, tá?
o levantamento da carga, né? Eu encontrei aqui, ó, o M, né? M de monofásico e o 3, que é esse range aqui, ó, de 8 a 12 mil, né? E daqui eu fiz é como se eu tivesse feito, né? Se fosse real, né? Eu ia fazer um levantamento da carga desse cliente, tá? Foi de 11,2 kW que está dentro desse range, de 8 mil a 12 mil. Então, a descrição da instalação, né? Aí eu coloquei a monofásica, carga instalada de 8 a 12, né? Que é a carga instalada de fato aqui, ó. Isso aqui é o range, tá? Tem o ramal aéreo multiplexado, 0,6 a 1 kV, três condutores, né, de 10 milímetros. É porque é trifásico? Não, é o neutro, a fase e o terra, tá? E aí são três condutores, tá? Ah, e uma cordoária, essa cordoária é do aterramento, tá? De 6 milímetros ali, tá? Do disjuntor geral monofásico. Então é 3 mais um, tá? Que é a cordoária que fica lá na medição, né? Antigamente ela era chumbada pelo lado de fora, agora é pelo lado de dentro. Com disjuntor geral de 63 amperes, tá? Então, nesse caso aqui tem essas duas opções, aí o interessante é você ver o do cliente, inclusive tirar foto, igual eu dei o exemplo aqui, ó. E eu encontrei não conformidades nesse cliente que eu estou dando o exemplo aqui. Inclusive, eu não encontrei nesse cliente específico, né? O chuveiro dele tinha queimado, né? Mas por que queimou? Primeiro, ele estava usando, você não deve usar. é, Tomadas tipo macho e fêmea, né? Ou seja, o conector macho, o conector fêmea para ligar chuveiro. O ideal é você ligar o condutor. Lembra que o condutor ele vem, né? Ele vem os fios, né? É só você puxar aqui que você já descasca os cabos, né? O fase, o neutro e o terra. O ideal é você utilizar esse tipo de conector aqui, esse que é o conector blindado, tá? E atualmente o pessoal utiliza esse conector aqui, que ele é chamado de conector vago. Conector vago, ó, você conecta por exemplo, a fase aqui, ó. Você levanta esse pino aqui, ó, conecta a fase, aí coloca, lógico, desencapado aqui, né? Por exemplo, vamos fazer de conta que a cobertura é vermelha aqui, né? Aí você decapou o cabo. E a parte elétrica é esse desenho aqui que está em preto aqui, ó. Beleza, então você vai conectar uma parte aqui, ó, levantar antes, tá? E a outra, né, a continuação, isso daqui é o que vem da rede elétrica e esse daqui é o que vai vir os dois levantados, né? É o que vai vir lá do chuveiro, tá? Decapa aqui, ó, decapou, conecta e trava. Isso você vai fazer para a fase, para o neutro e para o terra. Então, essa é a conexão adequada, ou o sindal cerâmico, ou esse aqui, né? Ele é um plástico aqui, é um termoplástico. Ele é vendido nesse kit aqui, ó. Geralmente você encontra aí nas melhores lojas aí do ramo, né? Você encontra. Professor, então quer dizer que aquela tomadinha macho e fêmea de 20 amperes não deve colocar? Não. Sabe por quê? Porque o chuveiro ele é um circuito de uso específico, tá? E quando ele é de uso específico, ele tem uma potência alta. E as tomadas residenciais, né? A clássica, ela tem uma corrente, né? Ela suporta a parte ali da ferragem, ela suporta 10 amperes. E essa daqui, que é o para chuveiro, né, que eles chamam, ela suporta 20. E provavelmente, talvez esse chuveiro aqui, ele tenha uma potência que vai ter uma corrente a mais, né? Lembra como é que é o dimensionamento em conformidade com a NBR 5410? Se deu a corrente máxima
20 amperes, você vai somar o quê? Mais 5 amperes, e aí o resultado, né, do somatório 25 vai ser o quê? O disjuntor a ser termomagnético que você vai utilizar. Beleza? Daí, ó, daqui das não conformidades, caso você encontre aí até o final, até melhorias, isso já tem característica de relatório técnico, tá? Até o item 3 é um memorial descritivo, ou seja, é uma memória, né? Uma memória descritiva baseado na NBR 5410, na NR10 e na norma técnica da sua concessionária de energia local, tá? E dos itens, né, 4 até os 5 já é um relatório técnico. Você encontrou não conformidades, né? E essas não conformidades elas devem ser solucionadas ali. Inclusive nos 5 aqui melhorias, ó, o que que você recomenda, né? Se você encontrou que não deve utilizar tomada macho-fêmea, né? Você soluciona, né, colocando o conector, né, Sindel ou o conector vago. Então você descreve aqui. E é importante eu frisar aqui, ó, em muitos projetos, até contratos mesmo, né, inclusive no contrato, quando você faz com o cliente, né, você deve colocar essa cláusula aqui, ó, o engenheiro autor, né, ou eletrotécnico autor não se responsabiliza por quaisquer danos que possam vir a acontecer pelo mau uso das instalações elétricas, bem como por pessoas não capacitadas, né? Aquele cara que fala que é eletricista, mas ele é sabor eletricista, né? Ele não tem Globo e você, nada a ver com eletricista. Ele não tem uma formação em uma instituição de ensino, né? Ele fala que é eletricista, né? Ele não é de verdade. Então, toda e qualquer alteração referente a esse projeto, né, a esse memorial, né, essa análise aqui, somente poderá ser feita mediante a aprovação do autor do projeto, né, você, o eletrotécnico. Então, qualquer alteração em relação ao projeto e ou emprego de material inexistente na praça só será permitida após consulta do autor, né, sobre pena de possíveis danos, né, às instalações e, portanto, não é responsabilidade por parte dele, né? Então, o cliente, ah, não, ó, estragou porque você falou que tinha que mudar. Não, ué. Quem que trocou essa tomada aqui, né, esse macho e fêmea que não está em conformidade por esse vago? Ah, foi o Joãozinho da esquina, foi o Renanzinho das areias, né? Quem que é o Renanzinho das Areias? Não, é um cara lá. Ele fala, ele fala que é eletricista, mas na verdade ele é sabor eletricista. Não, e cadê a formação? Cadê o curso dele, por exemplo, no Senai? Cadê? De capacitação, né, como eletricista predial ou industrial. Cadê? Não, não tem. Então ele não é, viu? Sinto informar você, mas ele não é eletricista. Beleza, pessoal? Então é isso. Muito obrigado, tá? Fiquem com Deus e até a próxima web aula ao vivo. Tchau, tchau.